Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson. Está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, o que fazer para que a compra ou venda do seu imóvel não se torne um típico caso de polícia ou uma grande batalha na justiça? Para dar todas as dicas e cuidados sobre o assunto, hoje eu converso com a advogada Letícia Frasson, que atua na área do direito imobiliário. Doutora Letícia, muito obrigado pela sua presença e por ter aceito o nosso convite para trazer todas as dicas e informações de um tema tão comum e tão atual, que é a questão da compra e venda de imóveis. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e realmente é um tema muito importante e que muita gente ainda tem dúvidas e acaba aí sofrendo as consequências depois. Bom, fala um pouco para a gente desse ramo do direito, o direito imobiliário. Então, a minha atuação com o direito imobiliário, ela começou quando eu atuei por mais de 8 anos na área do direito imobiliário extrajudicial. Eu fui escrevente de registro de imóveis nesse período e durante esse tempo ingressei então na faculdade, já tendo em mente que eu iria atuar com direito imobiliário. Pela experiência sólida anterior, né? Isso, exatamente. E aí, como é uma área que muita gente procura e tem poucos profissionais nessa área aqui na região, eu já sabia que eu ia seguir raros esse mesmo, caminho. né? Isso, Que são atuam poucos. Especificamente, né? Com direito eu conheço imobiliário. alguns, mas realmente são raros. Sim, mas foi por aí que eu escolhi entrar nessa área do direito imobiliário. Bom, um imóvel geralmente é a materialização, doutora, de muitos anos de trabalho, de esforço das pessoas, economias, e muitas vezes elas não protegem adequadamente esse imóvel, juridicamente, como deve ser protegido, né? Então, quem for comprar ou vender um imóvel, quais são as dicas? O que ele deve se preocupar primeiramente? Então, ao pensar em comprar um imóvel, essa pessoa ela tem que tomar aí uma série de medidas para evitar um problema futuro, cair em algum tipo de golpe, Sim. Então, o que deve ser feito aí primeiramente? Viu o imóvel, gostou, tem interesse, procura o cartório de registro de imóveis da cidade que aquele imóvel está localizado e faz uma busca para verificar se esse imóvel realmente ele é regularizado, se ele tem o registro lá no registro de imóveis. Sim. Se esse imóvel for registrado, ele já é considerado um imóvel parcialmente regularizado, Sim. Ele já tem o registro. Sim. Então, se ele não tiver o registro, a gente já sabe que ele é um imóvel irregular. Essa pessoa vai correr aí sérios riscos se decidir adquirir esse imóvel sabendo que ele é um imóvel irregular. Sim, a ausência de registro já indica que ele é um grande imóvel... sinal do cuidado que tem que ter com aquele imóvel. Isso. E aí a gente já sabe que a pessoa, esse vendedor que está vendendo esse imóvel, ele detém apenas a posse desse imóvel. Ele não é o real proprietário. Porque para ter a propriedade real desse imóvel, ele precisa estar registrado no cartório de registro de imóveis. Ele não tem poderes para transferir o imóvel, né? Isso. Ele não tem o direito é um grande problema, pleno de propriedade sobre aquele imóvel, Ele só possui, ele só utiliza aquele imóvel. E aí, tendo o registro, tem uma série de cuidados que ainda precisam ser utilizados, Como, por exemplo, verificar se a pessoa que está vendendo esse imóvel é o proprietário que consta lá na matrícula do imóvel. Verificar o tamanho do imóvel que consta lá naquele documento, se é o tamanho real do imóvel que eu estou adquirindo. Se for um terreno e nesse terreno possui uma construção, uma casa, uma sala comercial, enfim, verificar se essa casa, se essa sala, ela está averbada nessa matrícula. Verificar também os dados ali referente ao imóvel, o nome da rua, número, bairro, porque todos esses aspectos eles têm que estar descritos de forma correta para a gente considerar esse imóvel um imóvel regular. Também pode ser o quê? Pode ser que esse imóvel contenha algum ônus, que é alguma restrição nesse imóvel. Uma alienação fiduciária, esse proprietário ele financiou e não quitou esse imóvel. Uma averbação de penhora, uma reserva de usufruto. Em algum momento, algum proprietário daquele imóvel reservou para si o uso, Então, ele tem o usufruto até o momento do falecimento, vamos dizer assim.
Então, tudo isso para evitar aí problemas posteriores, né? E por último, verificar aí no nome desse proprietário do imóvel se consta alguma ação judicial, que é o que a maioria das pessoas esquece de fazer. Sim. Se tiver aí alguma ação judicial tramitando, onde esse imóvel seja de interesse, o comprador ele pode sofrer problemas futuros, né? Ele pode aí ter uma dorzinha de cabeça posteriormente. E também imagino caso o proprietário também seja uma pessoa falecida e venha estar em inventário com vários herdeiros, né? Eu acho que aí isso pode se tornar uma dor de cabeça muito maior. Sim, né? porque enquanto o imóvel ainda está em inventário, ele não pode ser vendido, né? Primeiro aí tem que fazer o registro desse inventário, para aí sim a propriedade do imóvel ficar para algum dos herdeiros, ou todos eles, enfim, e aí sim eles vão ter poderes para transferir esse imóvel. Sim. Bom, e uma prática muito comum que as pessoas ainda atualmente, né, têm se utilizado muito é a questão da venda, da compra e venda no famoso recibo. O que a senhora poderia falar sobre essa prática? Qual a validade jurídica? Quais as implicações e quais os perigos de quem adota isso rotineiramente, né, nas questões imobiliárias? Então, o recibo de compra e venda, ele é um documento particular. Ele é um documento que só serve entre as partes, entre aquele comprador e entre o vendedor. Ele não possui validade jurídica para determinar a propriedade daquele imóvel, né? Sim. Ele é um documento que ele não pode ser registrado no cartório de registro de imóveis, então ele nunca vai ser um documento público, um documento onde a pessoa pode comprovar a propriedade daquele imóvel, né? Quem adquire um imóvel através de um recibo de compra e venda tem que estar ciente de que ela vai ter só a posse daquele imóvel. Ela não vai ter o direito de propriedade, quer usar o imóvel, quer dar aquele imóvel em garantia. Eu pretendo fazer um negócio jurídico, um empréstimo, e eu posso dar esse imóvel em garantia? Se você for o proprietário, tiver o registro, lá no registro de imóveis, sim. Agora, se você adquiriu ele por recibo, não, porque você não vai conseguir comprovar a propriedade desse imóvel, né? Então, outro assunto que pode acontecer, assim, que é bem relevante, é o fato de que, pelo recibo ser um documento particular, a pessoa que vende através do recibo, ela pode vender o mesmo imóvel diversas vezes. Várias vezes. Por exemplo, faz um recibo particular hoje, faz outro amanhã. Como esse documento ele não é registrado, ele não tem uma validade jurídica, né? Ninguém fica sabendo que aquela pessoa comprou aquele imóvel. Então, não tem segurança jurídica. Bom, e os tribunais, qual o posicionamento deles quando surgem, né, processos envolvendo esses famosos recibos? Como os juízes têm se posicionado? Então, o recibo, ele serve, a gente sempre avalia, né? Ele serve como uma prova jurídica de que você realmente pagou por aquele imóvel em algum momento. Aconteceu uma transação comercial, enfim. Muitas vezes os tribunais verificam aí que pode ocorrer a má-fé daquele vendedor que vende diversas vezes o mesmo imóvel, né? Só que você vai precisar comprovar judicialmente que efetuou aquela compra, que efetuou o pagamento, né? E o que acontece? Muitas vezes a pessoa vem a perder esse recibo, porque é uma folha, é um documento particular, né? Então ali acabam-se as provas. Não dá para tirar uma matrícula atualizada do recibo, né? Enfim, várias vezes, né? E muitas vezes as pessoas acreditam que por ir lá no tabelionato, reconhecer firma ali das assinaturas, isso, elas acham que o recibo está registrado. Não, eu sou o proprietário, né? Reconheci firma. E não, aquele reconhecimento ele serve apenas para dizer que realmente aquela pessoa assinou aquele documento. Sim. Mas se ela for lá no tabelionato, enfim, não vai ter uma via lá arquivada, né? Sim. Não tem o valor de propriedade e não é um documento Perfeito. registrado. Vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estou conversando com a advogada doutora Letícia Frasson sobre os cuidados e perigos na compra e venda de imóveis. Bom, doutora, dando continuidade então, né, ao tema de hoje, ainda sobre a questão do recibo de compra e venda de imóveis, uma transação informal, né, uma prática que existe ainda, estávamos falando no bloco anterior,
por que as pessoas ainda adotam essa prática? A senhora remete isso a uma ausência de conhecimento ou, de repente, uma ausência, né, de desejo de querer arcar com os custos de cartório, né, e outras despesas de impostos? A que a senhora remete isso? Então, primeiramente, grande parte dos imóveis hoje no Brasil, eles são irregulares. Então, o único meio que a pessoa vai ter para adquirir aquele imóvel é por meio de um recibo, né? Sim. Os imóveis, grande parte dos imóveis hoje não tem registro. Eles não estão registrados lá no registro de imóveis, né? Uhum. A segunda parcela aí realmente são os custos, né? Os emolumentos, tanto de o cartório que vai lavrar a escritura, que a gente chama de tabelionato ou uma escrivania de paz, são altos. Uhum. Depois ainda tem o custo com os impostos de transferência, Sim. né? E ainda o valor do registro, que daí é o valor pago ao registro de imóveis, né? Então, realmente, o custo ele não é barato, ele é uma transação cara, só que só por meio dessas transações é que a pessoa vai ter a segurança jurídica da propriedade dela, né? Mas, pelo meu conhecimento, pelo que eu vejo, realmente a questão de valores é o que mais pesa, né? E aí, um imóvel que não tem registro, ele acaba sendo desvalorizado. Então, a pessoa consegue comprar um imóvel num valor aí, vamos dizer, um valor de mercado de 500 mil por 200, 250, Sim. justamente por não estar regularizado, né? Sim. E compra por recibo. E uma das dicas, né, de segurança que nós estamos colocando aqui da compra e venda de imóveis é justamente observar se ele tem a matrícula registrada, né? Isso mesmo. Então, para valorizar, para dar segurança para o negócio, né? Isso. Para a pessoa não achar assim, de repente pode estar entrando em algum golpe ou em alguma situação que venha a comprometer aquela transação e comprometer o próprio imóvel, né, que ela queira estar comprando ou vendendo. Bom, e ainda, conflitos por confrontação de terra, isso é comum ainda? Acontece bastante. Que é importante tomar cuidado para não haver esses problemas. Então, para se resguardar aí, sempre ter as confrontações demarcadas, né? Tem um imóvel, vai lá, faz um muro, um imóvel rural, mantém cercado, né? Por quê? Porque por um período aí que um vizinho, um confrontante vier a retirar essa cerca e, vamos dizer, aumentar ali o tamanho do imóvel dele, ele pode ter um direito de posse, ele pode entrar com uma ação possessória, ele pode estar usando aquele imóvel, Sim. né? Então, sempre se resguardar aí, né? Na parte de regularização de imóveis, geralmente a gente precisa da anuência dos confrontantes e muitas vezes a gente não tem anuência, Sim. né? Então, a gente vai ter que fazer esse pedido por edital, por intimação, enfim. Mas sempre tentar se resguardar, né? Manter o seu imóvel ali, os limites sempre demarcados e tentar manter um bom direito de vizinhança aí, que é o que a gente sempre pede, acha bem importante também, né? Sim. Bom, e também é bem comum, até aqui na nossa região, a pessoa tem uma grande extensão de terra, geralmente rural, né? E ela acaba dividindo para filhos, ou enfim, através daquelas informalidades do recibo. Né? Uma grande extensão, vai formalizando, vai fazendo até mesmo um loteamento irregular. Né? Quais são as implicações maiores que tem? Porque, de repente, até o imóvel, a grande extensão de terra, tem até o número de matrícula. Né? Um número. Isso. Só que a pessoa vai fazendo essas divisões de forma irregular. Né? Essas confrontações, esses recortes, né? Eles não foram feitos de forma correta, legal, com matrículas individualizadas. Isso. Quais são as implicações? E pela sua experiência, né? Se já esteve com casos assim em que esse tipo de situação veio a trazer dor de cabeça para as pessoas envolvidas. Sim, quando ocorre essa divisão irregular, nesse parcelamento irregular, a gente chama isso de um loteamento irregular ou clandestino, né? E quando o oficial do registro de imóveis lá daquela cidade, ele verifica que está ocorrendo isso, ele pode inclusive informar o Ministério Público para que sejam tomadas aí as medidas legais, né? Então, por isso, a importância de sempre se verificar ali o imóvel que a gente está adquirindo, né? Geralmente eles vendem por recibos, essas parcelas dos imóveis, né? E a pessoa fica ali com aquela área, geralmente irregular, e para conseguir regularizar é um pouco mais difícil, né?
Por exemplo, a área de imóvel rural, ela é mantida pelo INCRA. Então, para conseguir parcelar aquele imóvel, o INCRA precisa fazer a autorização, Sim. né? Então, vê antes de comprar, tem registro. Os imóveis rurais também têm registro lá no cartório de registro de imóveis, né? Só que o parcelamento deles é um pouco diferente. Geralmente não é com o município, a aprovação do município, mas sim a aprovação do INCRA. Então, se o INCRA aprovar, vai ser registrado esse loteamento ou desmembramento lá no registro de imóveis e aí sim, vai ter uma matrícula para cada área. Então, aí começa a ser seguro adquirir esse imóvel, né? Quando a pessoa faz, né, dessa forma correta, ela consegue, né, ter todos os benefícios, Isso. né, de ter um imóvel feito dessa forma. E quando ela faz daquela forma informal, clandestina, né, ou enfim, irregular, acaba tendo que contratar e fazer outros tipos de transações irregulares, como ligação de energia, ligação de água, tudo irregular também. Porque esses órgãos, geralmente, eles se negam, né, a fazer essas ligações em imóveis irregulares. Até um tempo atrás, as pessoas conseguiam facilmente ligar, por exemplo, a energia com recibo particular. Sim. Atualmente, as empresas já estão solicitando a matrícula atualizada do imóvel. Sim. Não são em todos os lugares, Claro. né? Mas já tem lugares que solicitam, justamente porque ocorria muita fraude, né? A pessoa ligava a energia, dizia que era o proprietário e não era, fazia um recibo só para ligar a energia, Sim. né? Então, a melhor maneira é sempre adquirir um imóvel regularizado. Perfeito. Bom, o programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando com a advogada Letícia Frasson, que é especialista e atua no ramo do direito imobiliário. Estamos falando sobre os perigos e cuidados nas transações de compra e venda de imóveis. Bom, doutora, ainda, né, sobre a temática de hoje. Compra de imóveis também na praia, que geralmente, pela proximidade do mar, né, pode estar em área de APP, área de preservação permanente. Quais as implicações, cuidados também nessas questões? Então, quando a pessoa vai adquirir um imóvel na praia, né, muitas vezes ele não tem o registro, ele é um imóvel irregular e a pessoa vai adquirir ele por meio do recibo. Adquirindo através de recibo, a pessoa não tem acesso às reais informações deste imóvel. Não sabe se naquele imóvel tem alguma parte que seja APP, né, área de preservação permanente, enfim. Pode vir aí a ter problemas futuros, não conseguir construir, ter aí a sua casa demolida, como a gente vê em várias cidades, né? Na nossa região, inclusive. Na nossa região, isso. Então, daí vem a importância de verificar sempre a matrícula do imóvel, porque se naquele imóvel tiver aí uma área de preservação permanente, vai constar a verbação lá na matrícula. Então, a pessoa já vai comprar consciente de que talvez ela não possa construir. As limitações. As né? limitações que esse imóvel reformar, vai ter. ampliar, né, uma série de coisas. Né? Isso, utilizar para algumas coisas, né, além da moradia. A gente tem pessoas que querem para abrir bares ou casas de festas, enfim, às vezes não vai conseguir, né? Então, verifica a matrícula, verifica se está tudo ok, se não tem nenhuma restrição antes de efetuar aí a compra do imóvel, né? E também, talvez, né, doutora, solicitar nos órgãos competentes municipais a questão do laudo, aquele laudo que é emitido pelo órgão ambiental municipal, né? Um laudo de preservação que aponta se é ou não um local de preservação permanente. Também uma segurança adicional. Isso, né? Ir até o município, né, na parte que cuida ali da parte precaver de imobiliária. todas as questões. Isso mesmo. E quando nós falamos também, pela sua experiência, né? A senhora tem acompanhado, por exemplo, pessoas que caíram em golpes ou foram vítimas de fraudes envolvendo questões cartorárias, falsas questões cartorárias envolvendo os imóveis? Então, eu já pude acompanhar um caso em que a pessoa ela teve o seu imóvel vendido, só que ela alegou que ela não vendeu, que ela não assinou aquela escritura, enfim, né?
E aí ela ingressou com uma ação judicial para reaver ali a propriedade do seu imóvel, né? Sim. Isso nos fins de imóveis que têm o registro. Agora, casos em que a pessoa comprou por recibo e outra pessoa comprou o mesmo imóvel, aí a gente vê com maior facilidade. As pessoas chegam no cartório querendo saber se aquele imóvel é dela, só que é só por recibo, a gente não tem como verificar, né? Ela diz que paga o IPTU, que paga energia, só que outra pessoa também comprou por recibo e acaba virando aí um litígio judicial. Aí é o juiz quem vai decidir, né? Através das provas, enfim. Interessante a cobrança de IPTU, né? Nesses casos. Como não tem registro, talvez os órgãos deveriam ter essa sincronia, né? Para uma coisa evitar outra. Porque muitas vezes uma pessoa, talvez mais humilde, né? Que não tenha tanto acesso a esses conhecimentos, pelo fato de pagar IPTU, ela acha que o imóvel é irregular. Sim. Né? Então, mas o IPTU até, inclusive, é uma das provas que a gente usa para fins de uso capião, para comprovar que aquela pessoa é um caminho utilizava que ela tem, né? aquele imóvel como dono, né? Ela pagou IPTU aí por 10, 15 anos, achando que era o proprietário daquele imóvel, né? Mas não, muitas prefeituras cobram IPTU, mesmo o imóvel não tendo registro, né? Sendo um imóvel irregular. Perfeito. Bom, caminhos para a regularização de imóveis. Quais os caminhos que a senhora aponta? Existem várias formas da gente estar regularizando um imóvel, né? Vai depender de cada caso, de como a pessoa adquiriu aquele imóvel, né? E de como se encaixa em um tipo de regularização. Mas, na maioria das vezes, é possível regularizar a situação e a pessoa vir aí a se tornar o real proprietário do imóvel. Por exemplo, se essa pessoa tem aquele imóvel há 10, 15 anos, construiu a casa naquele imóvel, reside naquele imóvel com a família, cuida, né? Ela tem o direito aí de requerer a uso capião, que é o direito em ver a propriedade daquele imóvel pelo lapso de tempo em que ela teve a posse daquele imóvel. Desde que ela tenha usado a posse como dono, a gente fala, ela tem que ter o ânimo de dono, ela tem que estar naquele imóvel, cuidar daquele imóvel, conseguir comprovar que ela queria ser o proprietário daquele imóvel e cumprir aí os requisitos legais, né? Ela pode estar ingressando aí com pedido de uso capião. Sim. Inclusive, a uso capião, atualmente, ela já pode ser feita aí de forma extrajudicial, ou seja, diretamente pelo cartório de registro de imóveis. Isso. E uma regularização que talvez seja mais simples é quando a pessoa tem a escritura, né, do imóvel, mas ainda não efetuou o registro. Isso. Né, por desconhecimento, ela achou que a escritura, por ser um papel timbrado, oficial, com assinaturas, né, de autoridades cartorárias, enfim, ela pode entender que aquilo é o documento definitivo e não é. E não é. A senhora poderia falar rapidamente essa diferença entre escritura e matrícula? Matrícula. Então, a gente sempre diz, né, que quem não registra não é dono. Justamente por isso, porque as pessoas vão até o tabelionato, lavram a escritura, o vendedor assina, o comprador assina, pega a sua escritura, leva para casa e guarda. Só que através disso ela não garantiu o direito de propriedade, né? Sim. Aquele imóvel lá no registro de imóveis ainda vai continuar em nome do antigo proprietário. Então, tem uma diferença. A escritura, ela é o documento de transmissão desse imóvel, que, para ter a validade jurídica, precisa ser registrada no registro de imóveis, diferente do recibo. O recibo ele não pode ser registrado, né? Sim. Então, a escritura é o documento ali de transmissão daquele imóvel. E a matrícula, aí sim, é o registro formalizado daquele imóvel. Então, se alguém tem, por exemplo, né, uma escritura que comprou um imóvel há 10, 15 anos atrás, pode pegar essa escritura e levar a registro. Ela não tem tempo de validade, não tem né? Tempo. Não tem tempo. Ela não vai acabar esse tempo, né? Não. Se ela perdeu a escritura também, vai até o tabelionato, pede uma segunda via. Não prescreve. Não prescreve. Isso e é leva ótimo, a registro. Né? Isso é ótimo. Sim. Facilita muito. Facilita. Bom, doutora, muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos, informações, né? Agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Estamos aqui sempre de portas abertas. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. E me coloco sempre à disposição, né? Se puder ajudar em mais alguma coisa. Com certeza, futuros mais programas. Algum assunto. Tá certo? Muito obrigado. Obrigada. Bom, hoje eu conversei com a advogada Letícia Frasson sobre os cuidados e perigos envolvendo a compra e venda de imóveis. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.